Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui. Ideias inovadoras na gestão do dia a dia do seu negócio. Entrevistas trazendo os mais diversos assuntos do meio empresarial. Informações tributárias, jurídicas, marketing e muito mais. A Rádio Ponto e Vírgula apresenta Quarta com Dal Ponte. Apresentação: Marco e Ana Dal Ponte. Boa tarde, boa tarde. Chegamos aqui mais uma quarta para mais um programa com Dal Ponte, tarde com Dal Ponte, né, doutora Ana? É verdade, mais uma quarta, mais né? Uma quarta aí mais uma quarta-feira. Mais uma quarta de informação para você que é empreendedor, para você que é empresário, para você que é contador, para você que quer ter novos conhecimentos e bater um papo aqui informal com a gente, né? É verdade, trazendo muita gente boa, né? Só gente de peso no programa, né? E hoje nós temos um convidado especial. Doutora Ana, por favor, apresente o nosso convidado. O nosso convidado, ele é contabilista, pós-graduado em Direito Tributário, especialista em Tecnologia da Informação. É um profissional que soma mais de 2 décadas de experiência nas áreas, com passagem por grandes empresas. É professor na Com School e Health School, ALB Educação Corporativa e professor convidado no Senac. Ele é membro do Conselho Executivo da ABC-Com, um dos fundadores, autor de livros, articulista por diversos canais do setor. Eu gostaria de convidar o professor Jacob Gomes. Por favor, professor. Obrigado, doutora Ana, professor Marcos, aos ouvintes aqui do canal Tarde com Dal Ponte. É um prazer enorme estar aqui com cada um de vocês. E hoje quero aqui agradecer imensamente que a gente tem uma tarde maravilhosa falando com assuntos aí para os empresários, para os contadores, assuntos aí que possam agregar o conhecimento de todos nós, não é verdade? Verdade. De antemão, eu quero agradecer, né? Tenho certeza, Marco e eu, nós queremos agradecer ter aceitado o nosso convite, que nos honra muito participar aqui do nosso programa, porque a gente sabe do seu potencial, a gente sabe do seu lastro profissional, né? Eu costumo falar que um grande profissional, ele tem um lastro, né? E você tem mesmo esse lastro de mais de 2 décadas. E pra gente é uma honra, só faz abrilhantar o nosso programa. Muito obrigada, de coração. E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante. Afinal de contas, doutora Ana e professor Jacob, temos no Brasil aproximadamente 900 mil empresas no Simples Nacional. É coisa pra caramba. Muita gente no Simples Nacional. E o que acontece? Existem dúvidas e mitos, né, que envolvem esse regime tributário. E estamos aqui hoje para bater nosso papo sobre isso. E você que está nos assistindo, por favor, mande aqui no chat as dúvidas que você tiver. Envie as dúvidas. Envie as dúvidas que vamos tirar elas aí para você online de imediato, né? Então, professor Jacob, para começar aqui o nosso bate-papo, o que é Simples Nacional? Vamos dar uma explanada aí para os nossos ouvintes. O que é o regime tributário do Simples Nacional e quem é que efetivamente pode se enquadrar nesse regime, vantagens e etc. O que a gente pode falar sobre isso? Obrigado, professor Marcos. De fato, o Simples Nacional é um regime tributário muito interessante. Eu diria até um regime muito peculiar. Muitas pessoas podem e pensam que o Simples Nacional, pelo próprio nome, que ele já traz aí a expressão simples, tudo vai ser muito simples.
quando na verdade, de simples, por muitas das vezes, ele não tem nada de simples. Ele é um sistema mais complexo, o que facilita, na verdade, a burocratização das empresas. Isso se torna, assim, as coisas mais simples, mais leves. E quando eu falo de burocratização, estou falando de custo operacional do próprio negócio. Então, por eu estar no regime tributário do Simples Nacional, eu estou dizendo com facilidades burocráticas, consolidação da própria gestão do negócio. Isso faz com que o custo operacional fique um pouco mais ameno e etc., facilitando bastante. Em relação à questão de tributação pelo Simples Nacional, aí já não é tão simples assim, não é verdade? Então, o Simples Nacional vai ser um regime tributário onde ele visa atender as empresas aí, microempresa, empresa de pequeno porte e até o MEI, o microempreendedor individual, está alcançado por essa legislação aí, que já está desde 2006 funcionando. Em 2007 passa a valer, não é verdade? Está funcionando, veio recebendo algumas alterações ao longo do tempo. Então, o Simples Nacional, ele é um sistema tributário que atende muito bem as empresas ME, EPP e o próprio MEI que está nisso, na questão tributária, mas o grande marco dele, a cereja do bolo, com certeza é o custo operacional que deixa a burocratização menor, mas a questão de quando eu vou pensar na tributação, no cálculo do imposto para precificar o meu produto, aí já não é tão simples quanto parece pelo seu nome, professor Marcos. É verdade, de Simples Nacional só tem o nome, né? Que a complexidade tributária é grande. Tem que ser realmente especialista para lidar com ele. Olha só, aí está o nosso primeiro mito, né? Simples Nacional, por quê? Porque as pessoas acham que o Simples Nacional é aquele regime onde você vai ter a menor tributação. E isso não é verdade. Isso, na realidade, é um grande mito. É verdade, efetivamente. outro mito. Agora, como o professor Jacob falou, se você olhar pelo lado operacional, aí sim você tem uma redução da sua estrutura e da sua despesa operacional, com pessoal e etc. Se torna uma coisa mais, digamos assim, menos robusta que você fosse um lucro presumido ou um lucro real, né? E no tocante a esse mito que existe, as empresas também ficam todas desesperadas, né? Para não sair do Simples Nacional, né? De fato, viu, doutora Ana? Fico muito desesperado quando existem algumas pendências com relação à tributação, ou então até mesmo o que aconteceu nos últimos anos, não me falha a memória, talvez uns 3 anos atrás, houve questões de mudanças nas questões dos quinais, que são as atividades da empresa, e alguns quinais deixaram de pertencer ao Simples Nacional. Isso fez uma grande confusão aí, na virada do ano, empresas perdendo o Simples Nacional pela sua própria atividade. É verdade, e muitas vezes o empresário acaba não entendendo. E na realidade o que acontece? Na realidade o empresário, eu acredito que, principalmente os donos de empresa do Simples Nacional, eles não estão acostumados a montar um planejamento tributário para o exercício seguinte. E aí entram sempre naquela questão, não, eu tenho que ficar no Simples, eu tenho que entrar para o Simples, eu tenho que entrar para o Simples. E muitas vezes essa posição, essa decisão não é a melhor para ele. Um ponto muito legal quando o senhor fala que, infelizmente, os empresários que estão no sistema Simples Nacional de tributação não se preocupam muito com o planejamento tributário para o exercício seguinte. Isso aqui, quando nós falamos aqui operacionalmente falando, até gera preocupações. Porque ele, ao mesmo tempo, o empresário que quer recolher um imposto menor, entende que o Simples Nacional vai trazer esse imposto menor, como a gente já começou a demonstrar em algum aqui, o senhor até comentou, nem sempre não vai ser o imposto menor, e aí ele não se planeja para o exercício seguinte, só que o exercício seguinte ele começa a faturar muito. Veja só, agora nessa época de pandemia, muitas empresas entrando no e-commerce, vendendo pela internet, encontrando outros canais de venda e começando de alguma forma a operacionalizar o seu negócio, a sobreviver a essa pandemia, e até mesmo muitos outros passaram a vender muito mais. O Simples Nacional se tornou muito caro e aí começam a se rebolar e pensar se realmente vale a pena ficar no Simples Nacional. Sim, a pandemia, muita gente
foi ruim para todo mundo. Não, não foi ruim para todo mundo. Tem gente crescendo, tem gente ganhando muito dinheiro, vendendo mais do que vendia. É verdade. E você tem reparado assim que o empresário ele tá procurando conhecer mais, fazer cursos, se profissionalizar mais nas atividades que ele tem, conhecer mais. O próprio empresário que está no Simples Nacional, ele está procurando mais se especializar? Doutora Ana, como eu estou à frente de algumas escolas dando aula justamente para questões tributárias, finanças, tenho observado que o empresário ele está querendo saber mais sobre a própria gestão do negócio quando se pensa em precificação do produto, e com isso ele precisa conhecer o seu sistema tributário. E aí quando ele começa a entrar um pouquinho no conhecimento de sistema tributário, devido à sua própria complexidade, talvez já levanta um grande muro aqui e fala, não, isso aqui é assunto do contador, não é o assunto meu, e acabam se esbarrando nisso. Então, o avanço para conhecer o sistema tributário, ainda para o Simples Nacional, empresário do Simples Nacional, é claro que estamos falando, ainda não está da forma que a gente deseja na minha régua. Eles estão começando a buscar, sim, cursos de gestão voltado para finanças, que é o grande calcanhar aí de Aquiles, talvez, de muitos deles. Mas quando entra na questão tributária, ali eles levantam o muro e falam, agora é só com o contador, eu só quero saber qual é o percentual que eu coloco no meu produto. Tem muito essa coisa do custo, tem muito essa dúvida, né? E eles têm também uma dúvida, que eu acho que também é um mito, mas vamos tirar agora, que é se a empresa do Simples Nacional pode transferir crédito de ICMS. De fato, olha só, essa daí é uma grande dúvida que aparece bastante. Essa dúvida acontece justamente porque as empresas normais do regime geral, que nós vamos chamar aí de lucro presumido ou lucro real, quando vão comprar de uma empresa que seja do Simples Nacional, eles colocam alguns entraves que eles querem tomar crédito, e o crédito é o do ICMS que nós estamos falando aqui. E aí o empresário do Simples Nacional começa a falar, não, mas eu sou do Simples Nacional, na minha nota aqui em dados adicionais está falando, sou o ME, o EPP, optando de Simples Nacional, e não transfiro crédito do ICMS e IPI, quando na verdade ele pode sim transferir crédito do ICMS, só que tem um porém. Esse crédito de ICMS que ele vai poder transmitir para quem está comprando, na verdade, para essa empresa normal que está comprando, é baseado no próprio recolhimento de DAS dele, da PGDAS do mês anterior. Olha só a grande confusão que a gente começa a gerar. Peraí, eu transfiro o crédito? Sim, eu transfiro o crédito. Qual o percentual? O percentual do ICMS da sua PGDAS do mês anterior. Isso aí, doutora Ana e do professor Marcos, já começou a mostrar que ele tem que ter domínio sobre o imposto que ele recolheu o mês passado. Não só a alíquota, mas o que representa cada imposto. E essa informação ainda não está clara para o empresário do Simples Nacional. E uma grande questão nisso, né, professor Jacob, é que o empresário, dono de uma empresa do Simples Nacional, quando ele não tem essa informação, ele pode trazer um prejuízo para o seu negócio, porque ele deixa de ficar competitivo, né? E as empresas que compram efetivamente aí, assim dizendo, produtos, matéria-prima e etc. de empresas do Simples Nacional, elas sempre fazem a conta do valor da mercadoria, retirando os impostos. Então, ou seja, né? Por exemplo, se você está comprando alguma coisa lá por R$100 e você tem R$10 de imposto, o valor da mercadoria é R$90. E aí, quando ele vai comprar de outra pessoa lá, ele faz o mesmo cálculo. Se for maior que R$90, é melhor que ele compre com essa empresa. Se for menor, o outro é mais vantajoso. Então, pessoal do Simples Nacional, o professor Jacob dá aula sobre isso, tem cursos sobre isso, sobre precificação. Isso é um importante fator aí para você ganhar competitividade no seu negócio. Não é isso, professor Jacob? Isso mesmo, professor Marcos. Eu ainda dei os exemplos aqui para ficar bem claro aí para os nossos ouvintes, na verdade. Então, para ele se tornar competitivo, é justamente eles conhecer qual é as alíquotas de ICMS, essa transmissão de crédito para para quem vai comprar com ele, seu cliente nesse caso, que nós chamamos essa operação de B2B dentro do mercado e-commerce, tá bom? Justamente. Então, segundo ponto aí, empresa do Simples Nacional
pode sim transferir crédito de ICMS. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. E a empresa do Simples Nacional, ela também deve pagar o DIFAL de ICMS na compra de produtos por outro estado? Sim, olha só, doutora Ana, isso também é uma grande questão. Essas perguntas vêm bastante quando eu estou aí à frente falando sobre esse assunto. Eu sou do Simples Nacional, eu sou o MEI, eu estou comprando produto para revenda, e esse produto para revenda eu estou comprando de outro estado. Aí aparece o DIFAL para recolher, às vezes tem o DIFAL com o ICMS-ST. Tenho que recolher? Sim, também é algo que temos que recolher. Então pagamos ICMS na entrada do produto, quando estamos comprando de fora do estado, que vai ser o DIFAL. O DIFAL é o diferencial de alíquota. E por que isso vai acontecer, não é, caros ouvintes do Tarde do professor Marco Dal Ponte? Porque veja só, quando nós estamos dentro do nosso estado, pensa no nosso estado, eu compro de um outro fornecedor dentro do meu estado e já tem a regrinha do ICMS que está acontecendo dentro do próprio estado. Então, o fornecedor me vende o produto e esse fornecedor vai prestar conta com o estado daquele ICMS. Quando eu compro de um outro estado, vai vir pela alíquota interestadual, aquele famoso 7%, 12%, até 4% de produtos importados. Vamos falar do 7 e 12. 7, norte-norte. Aí eu compro de um outro estado a 7% de norte e nordeste. Quando eu trago para cá, para São Paulo, por exemplo, vai existir o DIFAL, o diferencial de alíquota. Por que isso? Porque você está comprando de uma outra PJ que está trazendo uma alíquota de 7%, enquanto se comprasse de São Paulo, por exemplo, seria um 18%. Está tendo um desequilíbrio aí, não é verdade? É uma guerra fiscal. Aparece então o DIFAL. O governo do estadual vai querer que você equalize a alíquota do ICMS junto ao seu estado para que possa revender o seu produto. Acontece sim o pagamento de DIFAL na entrada do produto para revenda. Professor Jacob, só para fazer aqui uma observação, há um tempo atrás, né, tinha uma discussão sobre isso, né? E, se eu não me engano, agora, né, doutora Ana, no dia 11/5, o Supremo Tribunal Federal, através do recurso especial 970-821, julgou que a empresa do Simples deve sim recolher diferencial de alíquota. Então, matou esse negócio aí. Mais um mito, né? Agora, pacificado, tá pacificado. Então, acabou. É verdade. Tem que recolher. Agora, a grande questão é o seguinte, eu acho, na minha concepção, que não deveria recolher, entendeu? Até porque se todos os tributos, né, já fazem parte ali do pagamento do PGDAS, não teria por que recolher. Mas nós temos muitas surpresas, né, aí no nosso sistema tributário nacional e muitas surpresas também em alguns julgamentos aí, como foi o julgamento desse recurso especial. E aqui também, professor Jacob, a gente sempre visa o seguinte, né, ligar um pouquinho a contabilidade e ao direito, porque muito, né? Existem muito muitas oportunidades, né? O que eu costumo dizer é o seguinte, que o contador em si, entenda que eu não estou falando mal do contador, mas ele tem mais... Você é contador, eu sou né? contador, né? Ele tem mais uma, digamos assim, visão cartesiana, né? Ele só... naquele ponto ali, 1 e 1 são 2. O direito, ele já desvincula um pouco disso. E aí, muda um pouco essa questão. É verdade. Verdade, viu, professor Marcos? O senhor tocou em não concordar com o pagamento do DIFAL na entrada do produto para o Simples Nacional, porque na teoria que eu concordo e caminho, é justamente que o Simples Nacional, por abarcar todos os seus impostos, mas vejam só, ele abarca todos os impostos na sua saída com as alíquotas reduzidas. Só que quando eu compro o produto, nesse caso, eu estou tratando ele com a alíquota cheia do produto. Justamente. Ou seja, o Simples Nacional compra o produto com a alíquota cheia e iria vender o produto com a alíquota menor. Aonde existiria o ganho aí se a menina dos olhos está na compra do produto? E ele compra como se fosse uma empresa de lucro real. Sim. Na realidade, não atende efetivamente aquilo
que se observa para uma empresa ser do Simples Nacional. E aí, voltando naquela nossa primeira questão lá, Simples Nacional é sempre o melhor regime tributário? E aí a gente pode até exemplificar aqui o seguinte: imagina que você seja uma empresa do Simples Nacional, o teu fornecedor esteja em outro estado e o seu produto ele tenha ICMS-ST. No tocante ICMS, não tenho o que dizer, para que ele vai ser Simples Nacional? É por isso que é muito caso a caso, né? A gente tem que fazer um estudo muito caso a caso mesmo. Não tem uma receita de bolo para isso, né? Para isso que existe um planejamento tributário, para isso que existe esse planejamento mesmo, né? Caso a caso. E outra pergunta também que eu tenho é se existe sublimite para o Simples Nacional. Existe sim, doutora Ana do Céu, tocou num ponto aí onde muitos dos empresários do Simples Nacional aí talvez não observam muito essa informação aí que a senhora tocou, porque vejam, quando se fala do Simples Nacional, aí a grande resposta, qual é o limite do Simples Nacional? Aí nós vamos falar 4.800.000, 4.800.000 sendo 360 mil para a ME, então EPP 4.800.000, 360 mil para a ME em 12 meses. Só que existe o que a senhora comentou aí, o sublimite, ou seja, os estados também colocam o limite para o Simples Nacional. E aí nós temos apenas o estado do Amapá, por exemplo, esse canal hoje chegando até você ouvinte, aí o senhor e a senhora ouvinte lá no estado do Amapá, o sublimite é 1.800.000 em 12 meses, não é 4 milhões. Para os 3.600.000, não é 4.800.000. Então existe essa grande questão e quando a gente ultrapassa esse sublimite, no Amapá, 1.800.000, nos demais estados, 3.600.000, a conversa do imposto muda muito de figura, viu, doutora Ana? Muda muito. Muda muito. É verdade, muda bastante. E aí o seguinte, né? Quando a gente fala que o Simples Nacional, em suma, ele tem aí efetivamente até 4 milhões de faturamento como limite, na realidade, entre aspas, isso acaba sendo até mesmo um sofisma, uma meia-verdade, né? Verdade. E o que pode acontecer caso ocorra esse ultrapasse, né? Caso aconteça estoura, né? Esse sublimite, o que pode acontecer? Boa, doutora Ana, até com uma colinha aqui, porque até eu agora a gente sempre precisa ficar olhando a colinha. Olha só o que acontece quando eu ultrapasso também, né? A gente... um sublimite. O sublimite, então, demais estados, vou comentar aqui demais estados 3.600.000, mas a minha regra é a mesma para o estado do Amapá, tá? Que é 1.800.000. Toda vez que nós falamos em ultrapassar, nós estamos falando em ultrapassar até 20% ou mais que 20%. E olha só, então nós pensando no sublimite de 3.600.000, quando eu ultrapassar os 3.600.000 até 20%, o que vai chegar na casa de 4.320.000. Vejam só, ainda não é o limite federal, que é 4.600, não é verdade? Estamos com 20%, está dando 4.320. Quando nós ultrapassarmos, olha só o que acontece aqui, a empresa estará impedida de recolher o ICMS para comércio ou o ISS para prestação de serviço na guia consolidada do Simples Nacional a partir do ano seguinte. O que aconteceu aqui? O meu sublimite é 3.600.000, eu ultrapassei até 20%. Faturei 4 milhões. No exercício seguinte, o meu ICMS, se eu for comércio, ou o meu ISS, se eu for prestador de serviço, não vai ser mais na guia única consolidada do DAS, vai ser na guia estadual ou na guia municipal, guia separada, alíquota cheia do produto. Mudou bastante. Agora, e se eu ultrapassar mais que 20% dos 3.600.000, que é o sublimite? Aqui começa a ficar 20%, ou ultrapassar mais que 4.320.000, que é o sublimite com mais 20%, olha só o que vai acontecer, a empresa estará impedida de recolher o ICMS ou o ISS
a partir do mês seguinte. Ou seja, a partir do mês seguinte eu já recolhi em guia separada de ICMS ou ISS com alíquota cheia. Pensam só, aqui na minha precificação eu estou trabalhando com as minhas alíquotas do Simples Nacional, de repente no mês seguinte é alíquota cheia de ICMS, é alíquota cheia de ISS, muda tudo, a sua precificação foi embora. Existe também agora a questão de 4 milhões e 800, aliás, corrigindo, 4 milhões e 800 o limite federal. Se ultrapassar até 20% do limite de 4 milhões e 800, o que vai dar 5 milhões 760. No exercício seguinte, eu estou excluído do Simples Nacional. Excluído. E se, para ficar pior agora, para a gente fechar esse assunto aqui, ó, se eu ultrapassar mais que 20 milhões de 4 milhões e 800, 760, eu sou excluído do Simples Nacional no mês seguinte. Pensam só, doutora, quando eu sou excluído do Simples Nacional no mês seguinte, no próprio exercício, no ano corrente, estamos falando que você vai ter 2 modelos de tributação? Não poderia. Lucro presumido e Simples Nacional volta retroativo para janeiro em lucro presumido e lucro real. E aí, sinto lhe dizer que a gente vai ter que contratar aí a doutora Ana, o professor Marcos Pontes, para sair daquela linha cartesiana aí e procurar outros meios de soluções do direito, porque aqui, em imposto, o negócio não tem mais jeito. Muda completamente as regras do jogo, né? Você jogava um jogo e aí você, de um dia para o outro, você passa a ter que jogar outro jogo. Isso é bem interessante, o seguinte, isso, de certa forma, né, acaba até mesmo sendo um planejamento tributário, né? Porque até mesmo o Simples Nacional, muitas vezes, principalmente na parte de serviço, né, ele pode ter alíquotas maiores que o presumido, entendeu? Dependendo do faturamento aí do contribuinte. E se, dependendo, fazendo esse estudo, retroagir no presumido, pode-se ter um ganho ou pode-se ter um prejuízo. É muito caso a caso, como eu sempre falo. É muito caso a caso. Por isso que não dá para falar, não, é bom para você, não é bom para... Sem fazer toda uma auditoria, um planejamento, um estudo, não tem como. O empresário ele chega assim, não, minha empresa tá no Simples. Pô, você vai me cobrar um salário mínimo, cobra aí R$500 porque ela tá no Simples, você não tem que fazer nada. Isso aí é outra, né? Outro mito, né? Outro mito, né? Outra, entre aspas, outra mentira. Aí sim é que o empresário ele tem que atentar cada vez mais, porque o empresário, né, no Simples Nacional, ele tem uma margem, né, digamos assim, muito reduzida, e uma mudança de regime tributário, uma escolha do regime tributário não correto, pode trazer aí prejuízos, né, irrecuperáveis para o negócio dele. Sim. Danos irreparáveis, né? Isso mesmo. Outro ponto que a gente... o empresário, né, seja ele de qualquer regime que for aí, ele precisa ter mais gestão, né, sobre as questões dele. De fato, viu, professor Marcos? Costumo comentar quando estou conversando sobre isso, porque nós falamos assim, doutora Ana, microempresário, nós costumamos falar naturalmente isso, microempresário, empresário do pequeno negócio, né, que é as empresas EPP. Eu costumo dizer que não, você não é o microempresário, o empresário do pequeno negócio, você é empresário de uma microempresa, você é empresário de uma empresa do pequeno negócio, e não microempresário, eu sou um empresário EPP. Não, você é empresário, seja administrando R$1 ou R$1 milhão, é empresário. É verdade. E quanto mais rápido tiver essa percepção e esse reconhecimento, ele vai se adaptar melhor, vai crescer mais organizado, né? Porque, imagina, a gente tem empresas aí que começa vendendo coxinha, daqui a pouco vira uma empresa de lucro real e tem que se adaptar a um monte de questões, né? Doutora Ana, uma coisa que eu defendo, sabe, professor Jacob, é o seguinte: para dirigir, você não precisa de uma carteira de motorista?
né? Você tem que fazer um curso, tem que fazer uma prova e etc. Então eu acho o seguinte, que para você ser empresário, você também deveria se qualificar. Devia ter algum modelo de qualificação para o empresário onde ele pudesse ver pelo menos as coisas básicas, não tão profundo, mas as coisas básicas. Por quê? Porque aí eles criariam um negócio, criariam um empreendimento, iriam empreender com mais consistência. E aí talvez, né, nós tivéssemos aí até maior geração de emprego, maior geração de renda, etc. e tal. Sim, verdade. E eu tô com outra pergunta aqui também, ó. A empresa enquadrada no anexo 5 poderá ser enquadrada no anexo 3? Olha só que interessante isso, né? O anexo 5, prestação de serviço, e o anexo 3, prestação de serviço também. A grande diferença entre eles é que o anexo 3 são para serviços não intelectuais e o anexo 5 para serviços intelectuais. Para nossos ouvintes, vai ficar mais próximo à percepção, vamos falar que o anexo 5 são para serviços de consultoria e o anexo 3 para serviços de escritório, para ficar mais prático o entendimento. Então, a questão é, a empresa enquadrada no anexo 5, uma empresa de consultoria, serviços intelectuais, pode se enquadrar no anexo 3, serviços não intelectuais? Porque, veja, se o anexo 5 é de serviços intelectuais, a carga tributária dele é maior. E o anexo 3, que são serviços não intelectuais, a carga tributária é menor. E aí o anexo 5, consultoria, por exemplo, quer se enquadrar no anexo 3 para ter uma carga menor aí de tributária. Hoje em dia, já na mudança de governo, na época da Dilma para o Temer, houve justamente essa mudança aí, houve essa questão na legislação, onde ficou permitido as empresas que pertencem ao anexo 5 poderão, olha só, poderão, não é deverão, poderão ser tributada pelo anexo 3, que é o anexo de serviços não intelectuais, desde que, aí vem uma regrinha, professor Marcos, doutora Dal Ponte. Né? Aí vem a vírgula e o desde que, né? Isso, a vírgula, desde que, isso daí mata, né? Então a gente começa a ouvir, puxa, a empresa do anexo 5 está recolhendo para o anexo 3, desde que a empresa do anexo 5 tenha uma folha de pagamento desde que a folha de pagamento seja igual ou superior a 28% do seu faturamento. Olha só, então aqui o governo está querendo promover, o espírito de lei está querendo promover empregos, na verdade, na época de Dilma, Temer estava acontecendo justamente um grande desemprego, mais de 12 milhões naquela época de desempregados, e aí queria justamente fomentar a economia. Para fomentar a economia, precisa dar emprego para as pessoas. Existe, o Dr. Marcos já falou no começo da nossa entrevista, mais de 900 milhões de empresas no Simples Nacional. Vamos fazer essas empresas contratar? Vamos! Sai do anexo 5, vem para o anexo 3, desde que tenha folha de pagamento 28% do seu faturamento. E vai ter uma outra vírgula aí, doutora Ana, uma outra vírgula aí. Então eu tenho um faturamento, 28% é minha folha de pagamento. Vírgula de novo. Tem fator R aqui. O que seria fator R? Só vai existir a questão de sair do anexo 5 para o anexo 3 quando eu atingir 12 dozeavos. Significa que eu vou recolher anexo 5 durante 12 meses com folha de pagamento em 28% do meu faturamento. Após 12 meses que eu tenho fator R, aí sim, todo mês que bater 28%, a folha de pagamento bater 28% do meu faturamento, o próprio sistema já vai automaticamente jogar para o anexo 3 e vai ter uma redução de carga tributária. A grosso modo, eu recolhendo anexo 5 em 15 de 15 e venho para 6. Ou seja, tem uma redução aí de quase 10%, a grosso modo falando, da carga tributária. Mas para isso, tem essas duas vírgulas aí para se cumprir. Nos remete novamente ao começo da conversa. Cadê o planejamento tributário para a empresa do Simples Nacional? Porque ela tem que pensar 12 meses para frente para buscar um benefício de carga tributária. E transformando isso em número, né, que é muito importante aí para os nossos ouvintes, para os empresários, empreendedores. Quando a gente está falando aí de um faturamento de 1 milhão, chegando quase a 10% de redução, a gente está falando aí no ano de 100 mil reais. Então você ouvinte que nos ouve... Uma economia, né? Você que está nos ouvindo, o que você faz com 100 mil reais? Compra seu carro novo, faz aquela viagem dos sonhos, leva o filho para Disney, uma série de coisas aí que você pode fazer aí. E aí, detalhe, ó. E aí você acha que
Tá pagando o seu contador caro? Tá perdendo 100 mil reais. Talvez se você dobrasse ou triplicasse o honorário dele, gastasse 30 mil reais aí no ano com um contador, se eu pegar 30 mil e dividir por 12, vai dar aí um pouco mais aí que 2 mil reais, né? Efetivamente. E aí você tá deixando de desembolsar, você tá tendo um ganho de 70 mil reais. É ruim isso? É a informação, né, que a gente quer levar realmente para o empresário de que não puxando brasa para as nossas sardinhas, mas que você esteja muito bem assessorado, né, nessa hora, porque faz totalmente diferença, né, de você estar com uma assessoria assim robusta, te dando todas essas vírgulas, tirando todas essas pedras do seu caminho, né? Isso é muito importante. De fato, percebam que então que empresário do Simples Nacional, o Simples Nacional ele pode ser simples na burocratização, no custo operacional, mas na questão tributária tem muita vírgula aí que vale a pena conhecer. Sim, e eu vejo assim que muitos empresários, não são todos, claro, o jogo mudou, os empresários estão assim muito antenados. Nós tivemos aí com a pandemia um avanço tecnológico, um avanço imenso. Mas assim, a gente ainda vê alguns empresários, principalmente do Simples Nacional, que acham assim que não... mas eu sou do Simples, eu não tenho a necessidade de um planejamento tributário, eu não tenho a necessidade de uma assessoria ou de uma consultoria mais robusta. Para mim não cabe isso. Você percebe isso também ou não? Você vê diferente? Não, bastante, doutora, bastante. Todas as vezes que você falou na palavra consultoria para um empresário do Simples Nacional, ele já fala que ele não precisa disso, porque ele é do Simples Nacional. Ele tem essa convicção de que ele não precisa. É o que eu costumo falar. Você quer andar de Fusca ou quer andar de Volvo? Muitos falam que é a mesma coisa. Eu não acho. Cada profissional, né, tem seu diferencial. O empresário, ele tem mesmo que hoje tá bem assessorado para não só para pensar só no vender, mas também não deixar o dinheiro escorrer por entre os dedos, né? Dessa maneira, tributariamente falando. Isso é muito importante. Mais alguma pergunta aí, doutora Ana? Temos sim. Sou sócio de uma empresa no Simples. Posso ser sócio de outra empresa sem perder o Simples? Essa pergunta também, né, quanto podemos ter aí vários outros ouvintes com essa questão, puxa, sou sócio de uma empresa, quero abrir outra empresa, quero entrar numa outra sociedade, mas não quero perder meu Simples Nacional. Existem regras, existe legislação específica já sobre isso, parece simples, mas é importante a gente não perder o fio para justamente não perder o Simples Nacional dessa empresa que sou sócio e não quero perder o Simples. Existem umas regras legais assim de a gente conversar. O primeiro ponto sou sócio de uma empresa do Simples Nacional. Posso ser sócio de outra empresa? Pode, desde que... Aparece a vírgula novamente aí. Desde que... Se eu for sócio de uma empresa do Simples Nacional e for ser sócio de outra empresa do Simples Nacional, a soma dos faturamentos das duas empresas vai existir e a soma do faturamento das duas empresas não pode ultrapassar o limite previsto em legislação. Esse é um ponto. Agora, uma outra situação, puxa, eu sou sócio de uma empresa do Simples Nacional e vou ser sócio de uma outra empresa que não é do Simples Nacional, ou seja, ela é do lucro presumido ou do lucro real. Pode também, mas existe vírgula. Olha só a vírgula, qual é o seu capital social nessa outra empresa? Qual é o seu capital social na empresa de lucro presumido ou lucro real? Se for até 10%, tudo ok, os faturamentos não serão somados, e vai ser vida que segue. Sua empresa do Simples Nacional vai viver sociedade. Agora, se a sua sociedade na outra empresa de lucro presumido ou lucro real for o seu capital social, sua participação for maior que 10%, tome atenção, pois os faturamentos vão se juntar novamente e vão somar, e se na soma dos faturamentos das duas empresas ultrapassar o limite do Simples Nacional, a sua empresa inicial, aquela do Simples Nacional, perde o Simples Nacional. E existe uma outra questão também que ninguém comenta, doutora Ana e professor Marcos, que eu sou sócio de uma empresa do Simples Nacional
e vou ser administrador em uma outra empresa. Fui contratado a fazer o quê? Eu tenho a minha empresinha pequenininha, que roda muito bem, do Simples Nacional, uma consultoria, um comércio, uma administrador, e vou ser contratado por uma grande empresa e lá vou ser administrador. Não vou ser sócio, vou ser administrador desse outro negócio. Nesse caso, vai ser somado os faturamentos. Ah, mas eu não sou sócio. Mas vai ser somado o faturamento das duas empresas. Empresa do Simples Nacional e empresa que eu sou administrador, não sou sócio. Vai somar. E se na soma ultrapassar o limite do Simples Nacional, vai perder o Simples Nacional, mesmo você não sendo sócio da outra empresa. Olha que interessante. Olha que interessante, muita riqueza de informação. E aí, o professor Jacob, eu complemento aqui com aquele empresário que é, digamos assim, o cara é esperto, né? Ele tem o contador dele lá, e aí é o seguinte, aquele contador, ele tem lá, já tem uma empresa do Simples Nacional. E aí ele fala assim, poxa, eu tô abrindo outro negócio aqui e não quero que meu contador saiba. E aí ele procura outro profissional de contabilidade. E lá ele abre. E aí o que acontece? Né? Um tá lá com as duas empresas com receita de 3 milhões. Só que um contador não sabe da existência da outra. Daqui a pouco cai o problema. Ele é excluído do Simples Nacional. Justamente porque ultrapassou os 4 milhões e 800, chegou a 6 milhões. Então, ó, amigo, atenção, contador tem que participar, sim, das questões estratégicas da empresa, porque ele é um dos principais aliados nessa questão. Correto, professor Jacob? É como o médico, né? A gente não adianta querer esconder as coisas do médico. E o contador é como se fosse o médico da pessoa jurídica, não da pessoa física, mas da jurídica. Então não adianta tentar esconder, porque ele tá ali não para te prejudicar, nem para te atrapalhar, mas ele tá ali justamente para te auxiliar da melhor maneira possível. Isso mesmo, isso acontece bastante. Esse exemplo do professor Marcos é sensacional. O que mais acontece quando derruba o Simples, de repente vem as duas empresas, perde o Simples Nacional e, puxa, perdeu o Simples, não ultrapassei o limite. Vai ver, tem 6 milhões lá. Ou ainda, né, também ele é contratado como CLT para ser administrador de um outro grande negócio, justamente. Não avisa o contador, de repente, aquela quitandinha, aquela prestadora de serviço, perdeu o Simples Nacional. Não, e outra coisa interessante é a questão, né? Aquele cara que é colocado num contrato social de uma determinada empresa, só que o empresário ele fala assim, não, vou botar o meu sobrinho aqui, nessa empresa aqui, e aí ele coloca o sobrinho naquela empresa lá. E aí o sobrinho não é remunerado nem nada, e ele tá só ajudando o tio naquela questão. Aí o sobrinho recebe uma proposta de emprego justamente aí para ser administrador de um grande grupo. E aí, para o sobrinho não tem problema nenhum, para o administrador não tem problema nenhum. Só que lá na frente a exclusão ela vem retroativa. E aí, ó o problema. Volta tudinho, né? Tem que... Volta tudo. É complicado. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Olha... Sou sócio de uma empresa no Simples. Posso ser sócio de... Essa já foi, né? Peraí. Abri minha empresa agora. Pretendo faturar no primeiro mês 50 mil. Posso me enquadrar na primeira faixa de cálculo, onde o limite será de 180 mil para 12 meses? Super interessante, olha só. Então esse também aí podemos dizer aí o grande mito do Simples Nacional, viu, professor Marcos? As pessoas querem abrir empresa, entrar no Simples falando, vou ter o menor tributação. Qual é a expressão? Na maioria mais comum, quero pagar o menor imposto. Possível, quer pagar o menor imposto? Quero pagar o menor imposto. Entra no Simples Nacional, porque até 180 mil é 4%. Pensando no comércio, na regrinha básica, pensando no comércio, é 4% sobre o meu faturamento. Puxa, que interessante. Ele vai lá, abre a empresa, Simples Nacional, até 180 mil, 4% sobre o faturamento. Só que o primeiro mês dele, ele fatura 50 mil reais. Existe uma resolução no Simples Nacional, desde 2008, que diz o seguinte, para você, empresa, que abrir o seu negócio
Então você está partindo de faturamento zero, tá certo? Está partindo de faturamento zero. No primeiro mês de atividade, ou seja, no primeiro mês que houver atividade que vai faturar os 50 mil, a Receita Federal vai calcular, vai projetar o seu faturamento para 12 meses. 180 mil é 12 meses. Só que o seu primeiro mês eu vou projetar. Quanto foi o seu primeiro mês? 50 mil reais. Vou projetar ele para 12. 50 mil vezes 12. Ultrapassou os 180 mil, não vai recolher na casa de 4% e já vai estar em faixa seguinte do anexo. Chegando um grande susto, a guia de DAS para ele pagar no mês seguinte, exorbitante, vai falar, o que é isso? Isso aqui não é 4% sobre o meu faturamento? De fato não é, porque aqui o Simples Nacional, ele projeta o seu faturamento quando não tem histórico de faturamento. E de novo, de simples não tem nada. Pelo contrário, né? É bem complexo, tem que estar muito bem assessorado, como a gente já falou anteriormente. Tem que estar muito bem assessorado. Então nós temos que tomar cuidado aí, porque tem várias pegadinhas, como o professor Jacob mesmo fala, cuidado com a vírgula, né? A vírgula, ela pode mudar todo um contexto, né? E aí tem até uma frase que se fala assim, ó, pare, vírgula, espere. Ou seja, está pedindo para a pessoa parar e esperar. Quando efetivamente você tira a vírgula, você tem uma outra conotação totalmente diferente. Então, a vírgula, as entrelinhas tributárias, etc., para o negócio, elas são muito importantes. Então, isso aí precisa efetivamente... como disse assim, não é porque você é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte que você não tem para fazer planejamento tributário. Na minha concepção, aí é que você tem que fazer planejamento tributário. Porque um erro de cálculo, uma decisão mal tomada, pode gerar um prejuízo imenso para o seu negócio e te atrapalhar aí. E o fim, né? O fim da empresa, e o fim, né? Porque hoje justamente. A gente tem assim, estatísticas de que em 2 anos, né, 80%, 70% das empresas morrem, né? Que eu chamo de mortalidade infantil empresarial. Então, assim, são taxas enormes. A gente buscar agora no Google, a gente vai ver essas estatísticas. Então, para evitar tudo isso, a melhor forma é o planejamento estratégico. Mas eu sou Simples Nacional, sim, mas para você também, que é do Simples Nacional, é de suma importância, talvez até mais ainda, esse planejamento, essa assessoria forte, para você começar bem e se adequar bem e poder crescer com segurança, né? E organização. De fato, viu, doutora Ana e do professor Marcos? E quando o senhor fala da vírgula importante, deu já o exemplo do pare, vírgula, espere, quando tira a vírgula fica uma outra conotação. Eu também tenho um exemplo que eu costumo falar, doutora Ana, pensando no mundo do direito, vamos pensar aqui que em nosso país existe pena de morte. Então existe pena de morte em nosso país. E aí tem um réu na frente que está sendo julgado justamente para pena de morte. E tem o júri popular que vai decidir se ele vai para a cadeira elétrica ou não vai, se ele vai para a pena de morte ou não. E o júri decide, traz a decisão para o juiz fazer a leitura. Existe uma escrevente do lado, ao lado do juiz existe a escrevente, não é, doutora Ana? E aí o juiz vai pegar e vai falar bem, o juiz vai ler a sentença, e quando ele lê a sentença ele fala, matar não, soltar. Olha só a expressão, matar não, soltar. A escrevente ao lado, doutora Ana, ela escreve matar, vírgula, não soltar. Olha só o que aconteceu com esse cidadão. Morreu, né? Morreu, por causa de uma vírgula. Por causa de uma Adiantou vírgula. A vírgula ou postergou a vírgula. Muda tudo. Olha o problema. A vírgula muda tudo. Nesse mundo tributário, mais ainda, são inúmeras leis, inúmeras... É difícil para nós profissionais, seja do direito, da contabilidade, é muito difícil. A gente tem que estar sempre estudando, sempre antenado. Imagina, né, para o empresário que ele também tem uma série de outras atribuições, né? Ele tem que pensar não só na parte tributária, mas em marketing digital, ele tem que pensar em vender, ele tem que pensar... É muito complexo mesmo e eu acho que assim, a dica que a gente tem para dar é você
tá bem assessorado, é o mais importante nesse momento. Confiar, né? Confiar no seu profissional. Ele é o médico da pessoa jurídica, não adianta mentir, não adianta esconder, que a conta chega, né? Bem, professor Jay, obrigado aí. Estamos chegando ao final do nosso programa. Foi um tempo, digamos assim, de muito aprendizado para quem está aqui nos assistindo. Acredito aí que, digamos assim, conhecimento que foi passado aqui foi um conhecimento assim ímpar e de grande importância para o empresário, para contadores, para estudantes, para todo mundo, como já falei, advogado, que estão nos assistindo. E já deixamos aqui, né, o convite aí. Nós queremos fazer uma entrevista com o senhor falando só de contabilidade para médico, efetivamente, para médico. E aí vamos marcar com o senhor em um próximo programa para que possamos também tratar desse assunto. Claro, se o senhor estiver disponível, efetivamente, né, doutora Ana? Lógico, a gente sabe que a agenda é apertada, você dá cursos aí para grandes grupos, né, nacionais aí, grupos fortíssimos, não vou nem citar, não estou autorizada a citar, mas eu sei que dá aula assim para grandes empresas. Mas assim que tiver uma brecha na agenda, tá mais do que convidado. E professor Jacó, fale aí as suas redes sociais, os seus contatos aí, né, para que pessoas possam lhe procurar para questão de cursos, etc. Fique à vontade. Obrigado mesmo, professor, doutora Ana. Claro, vai ser um prazer enorme. Vamos acertar aqui uma data assim para falar de contabilidade para médicos e assim levar uma informação, porque a grande questão é a gente levar essa informação da forma que os senhores estão fazendo. É sensacional isso, levar informação de graça e assim nós podemos, de alguma forma, ajudar a esses empresários a ter uma gestão melhor nos seus negócios e a economia vai girar. Estamos fazendo parte dessa economia que está sendo gerada, na verdade. Para os nossos ouvintes aí, é muito fácil me encontrar nas redes sociais, coloquem lá no Google, né? Jacob Professor, já vai cair em muitas redes sociais, estou em todas elas, costumo fazer eventos também gratuitos pela própria ABCOM, que é a Associação Brasileira do Comércio Eletrônico, do qual eu sou do Conselho Executivo e faço parte como um dos fundadores. Será um prazer receber vocês. Costumo brincar, doutora Ana, que eu faço troca de curtidas. É muito legal fazer a troca de curtidas, amo fazer troca de curtidas, porque aí a gente vai criando o nosso engajamento, fazer aquela famoso 3Cs, curtir, comentar e compartilhar. Fez isso, as redes sociais promovem bastante o nosso conteúdo e nós crescemos organicamente também. Muito obrigado pelo convite, tá bom? Muito bom, e vamos combinar também uma live, professor Jacob, aí para fazermos uma live aí que é bastante importante. E, enfim, chegamos ao final do nosso programa, né? Infelizmente não temos mais tempo, mas muito obrigado aí pela presença, né, doutora Ana? Sim, muito obrigada. As nossas portas estão abertas para quando você quiser e puder nos abrilhantar de novo aqui. Vai ser uma honra, foi um tempo maravilhoso e muito mais eu ficaria aqui aprendendo. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Estamos terminando mais uma Tarde com Dal Ponte. Um grande abraço e até a próxima!